Vamos lá. Hoje eu quero ministrar sobre diversidade de dons. Você que nos assiste, somos uma igreja no bairro aconchegante de Curitiba, Bom Retiro, uma igreja da Convenção Batista Brasileira. Nós somos a Igreja Batista Bom Retiro, nosso endereço é Avenida Desembargador Hugo Simas 1772. Você é nosso convidado e hoje eu quero falar sobre diversidade e a diversidade de dons espirituais. Quando a gente trata de dom espiritual, nós estamos falando de uma capacitação que o Espírito de Deus libera sobre nossa vida, para que eu e você possamos desempenhar um papel que sem ele nós não iríamos fazer. Em Atos capítulo 1, verso 8, Jesus vai dizer para os discípulos: mas recebereis poder, um poder que vem do Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, na Samaria, na Judéia, até os confins da terra. O que move a igreja, o que moveu a igreja a sair de Jerusalém, até chegar ao Brasil e aos confins desse Brasil, aqui em Bom Retiro, foi a unção do Espírito Santo sobre a vida de um e outro, que foram ungidos para serem testemunhas. Alguém um dia foi testemunha, seja seu pai, seja sua mãe, seja um amigo, um vizinho. Um dia alguém foi testemunha de Cristo para a sua vida. E quando nós falamos sobre diversidade de dons, não é bom a gente viver em ignorância. Eu tenho me esforçado aqui, desde que nós chegamos em Bom Retiro, para quebrar alguns misticismos que há a respeito dos dons e de todos os dons que Deus derrama sobre sua igreja. Há muita gente enganada a respeito de dons, tanto de um lado quanto do outro. Não estou me referindo ao tradicional ou ao pentecostal, e a gente tem que viver dentro do trilho da verdade. Nós vivemos a verdade, porque quem gosta de mentira é o diabo. A Bíblia diz, 1 Coríntios capítulo 12, aí eu quero fazer aqui já um parênteses. 1 Coríntios capítulo 12, 13 e 14, são os capítulos destinados por Deus para tratar aprofundadamente a respeito dos dons. Existem diversos outros capítulos, mas o capítulo 12, 13 e 14 de 1 Coríntios, capítulo 12 vai falar sobre diversidade de dons, capítulo 13 vai falar sobre a excelência do dom maior, que é o amor, e o capítulo 14 vai falar como usar os dons. Ele vai dizer, deve ser usado com ordem e decência. E nesse capítulo 14 ele fala especificamente sobre dois dons, o dom de línguas e o dom de profecia. Que deveria haver um acordo dentro da igreja a respeito da utilização desses dons. Agora, ele começa, 1 Coríntios capítulo 12, verso 11, seguinte: irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. A ignorância é um território de escuridão. A palavra aluno, ele significa sem luz. O aluno, ele não sabe onde vai. Ele entra numa sala de aula e ele não sabe matemática, ele não sabe português, ele não sabe história, ele não sabe inglês. Então o professor, ele joga a luz, ele joga conhecimento para que o aluno aprenda. Então o aluno que está sem luz, ele sai das trevas. É por isso que o apóstolo Paulo: eu não quero que vocês sejam ignorantes a respeito dos dons. Durante muitos anos, os dons do Espírito, ele dentro das nossas igrejas, era uma matéria da escola bíblica dominical, em que você aprendia, mas que você não podia se mover neles, você não podia experimentar eles, era algo que era praticamente proibido. Existiam igrejas que excluíam as pessoas, se em um determinado momento, num retiro na sua vida, eles recebessem algum dom, e especialmente aqueles dons que aparecem, aqueles dons que são mais generosos na vida da pessoa, especialmente os dons de falar. Então o pastor chegava e dizia assim: você para com isso, porque isso não vem de Deus, isso é coisa da sua cabeça. E durante muito tempo, houve divisões, houve racha. Nós sabemos que a nossa convenção, há mais de 50 anos atrás, ela se dividiu em Convenção Batista Brasileira e Convenção Batista Nacional por causa de vaidade. Aliás, estamos no meio de uma guerra entre Ucrânia e Rússia.
E eu meditando na palavra de Deus ontem à tarde, eu estava buscando em Deus, eu já estava com o sermão pronto, fui levado a Tiago, e Tiago pergunta: de onde vêm as vossas guerras? Tiago capítulo 1. Não vem das paixões do vosso coração. As divisões, elas acontecem por quê? Por causa de paixões. Eu não concordo. Os casamentos, eles são destruídos por quê? Por causa de divisões. As amizades são quebradas por quê? Por causa de divisões. Isso aconteceu em diversas igrejas, isso aconteceu dentro de convenções. Hoje a Convenção Assembleia de Deus, ela é rachada, fatiada em um monte de ministérios. Aquela que era Assembleia de Deus Madureira, Belém, Advec, Missão, elas são o quê? Elas são repartidas. Isso tira a força da igreja. Porque quanto mais a igreja está unida, mais o poder de Deus se manifesta. Um reino dividido não subsiste. E o inimigo vai fazer de tudo para que você pegue essa questão de dons e ele divida o teu coração através de opiniões. E é por isso que a gente não pode estar ignorante. Quanto aos dons espirituais, eu não quero que vocês estejam caminhando sem luz. Eu não quero vocês nas trevas. Eu não quero que vocês sejam ignorantes. Então, qual é a condição da igreja hoje? É gente que retém o dom ou usam mal os seus dons. Não é que ele não tem dom, ele tem o dom, mas ele não usa o dom, porque ele se acha incapaz de usar o dom, ou ele se acha despreparado para usar o dom, ou porque ele tem vergonha de usar o dom, ou então ele pega o dom e ele usa de maneira incorreta. Número 2, a pessoa não sabe que tem um dom. Então é interessante, quando eu tive o chamado pastoral, o meu pastor me chamou, eu nem sabia que havia isso. Eu já com 2 meses, eu estava levando gente para a igreja, o povo se convertendo, eu já estava expulsando demônio, eu nem sabia o que havia em mim. E o meu pastor me chamou e falou assim: você pode começar o seminário já, você tem um dom, e claro assim na tua testa, o dom pastoral, o dom de evangelismo, o dom de mestre, pode começar a fazer o seminário já. Nem eu acreditei, mas eu sou tão obediente que falei, então vamos. Então tem gente que ele não está consciente do dom. E aqui nós vamos ler a passagem das Escrituras Sagradas, a Bíblia é verdade. Todo mundo tem pelo menos um dom, é que a pessoa não sabe qual é o dom que ela tem. Ela não consegue discernir, ela não consegue interpretar. Fala, pastor, qual é o meu lugar na igreja? Qual é o meu lugar no corpo? Qual é a minha função? Qual é a vocação que o Espírito me deu para eu servir? E muitas vezes essa pessoa recolhe o dom, ela enterra o dom. Tem aqueles que estão desenvolvendo seus dons, e tem aqueles que já estão usando seus dons dinamicamente. Então, são 4 tipos de crentes que nós temos dentro da igreja, e a gente não pode ficar ignorante com relação a isso. Existe uma diversidade de dons? Existe. Diz assim, 1 Coríntios capítulo 12, nós vamos trabalhar bastante esse texto, 1 Coríntios 12 e 14. Há diferentes tipos de dons. Preste atenção. Diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. Então a primeira coisa que você deve compreender: nem todos serão profetas, nem todos serão mestres, nem todos serão pastores, nem todos serão evangelistas, nem todos terão dom de curar, nem todos falarão em línguas, nem todos interpretarão línguas, nem todos profetizarão, nem todos farão maravilhas, mas aquele que fizer, o que profetizar, o que for mestre, o que pastorear, o que for evangelista, todos eles vão ser munidos de uma mesma capacitação, que é a capacidade do Espírito Santo. Então eu não vou ser igual a você. Então existe algo na minha vida que Deus me enriqueceu, e é um dom ministerial para realizar. Não adianta você falar assim, esse pastor aqui é o pastor que vai ser pastor de uma igreja pequena.
Não há nada de ruim, pequeno ou grande. Agora, eu não nasci para isso. Eu não nasci para pequenos. O pastor aqui fica me zoando, Maurício. Não, o pastor é sonhador. Mas por quê? Porque Deus, Ele colocou no meu coração um dispositivo. E esse dispositivo é de vitória, é de vencer, é de tirar a gente de dentro do cativeiro, de tirar as pessoas de dentro de buraco. Foi assim que Deus me chamou. E se eu não usar desse jeito, eu vou ficar infeliz. Eu vou ser um frustrado dentro da igreja. Entendem isso? Então, existem tipos de ministérios. Você vai ver que você vai numa igreja, o louvor parece que você está no céu, e você vai a outra igreja, parece que o louvor, o povo está indo para um funeral. Aí nessa igreja que tem um grande louvor, a palavra é pobre, não edifica, você vai para casa, a sensação que você tem, fala assim, mas eu não me alimentei de nada. E aí naquela outra igreja, que o louvor é entristecido, é um louvor assim, quase que um louvor de morte. Você sai de lá, vem o pastor e traz uma palavra aleluiada, você sai cheio desse espírito que você bebeu, você vem satisfeito com o Senhor. Isso é o quê? São realizações diferentes. Existem uma diversidade de dons, de ministérios e de realizações. Então, quando nós falamos sobre diversidade, o Espírito ele é muito generoso para falar sobre isso. Por que é generoso? Porque o dom é um presente de Deus, você não merece ele. Eu não mereço o dom. Ninguém aqui merece o dom, mesmo porque é um dom, é um presente. Novamente, Jesus disse, Pai, seja com vocês. Ele está falando com aqueles 11 que deixaram ele sozinho. Pedro fugiu, negou, João foi embora, depois João volta, os discípulos se abandonaram Jesus. Aí ele encontra com eles depois da ressurreição. Novamente Jesus disse, Pai seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles o Espírito e disse, receba o Espírito Santo. Recebe aí. Recebe o Espírito Santo. Você vê que aqui ninguém saiu dando pulo, girando o manto, falando em línguas, profetizando. Então há uma ideia, você lê Atos 8, Atos 9, Atos 10, Atos 19, a impressão que tem é que a manifestação do Espírito acontece de uma maneira só, de uma forma só. E a gente tem que quebrar isso. Então o dom não é algo que você só vai usar na igreja. Eu estou na igreja, eu vou usar o dom. Eu saí da igreja, eu não uso mais o dom. Isso é uma mentira. O dom está contigo para você servir aonde quer que você vá. É por isso que Jesus diz, sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em Samaria, na Judéia, até os confins. Então o dom é algo que você vai levar para sempre. Deus não vai tirar o dom que Ele deu para você. Deus não vai chegar e falar assim, não, me dá de volta isso aqui. Não é algo que Deus dá e Deus tira. Esse espírito soprado sobre os discípulos fizeram com que aqueles 12 homens, na verdade 11, porque aqui Judas já tinha ido se enforcar. Ele se enforca no capítulo 13 de João. Aqui já é capítulo 20 de João. Esse mesmo Espírito é que vai fazer com que a mensagem desses 11 homens, depois eles se tornam 12, você sabe a história, Matias é trazido também como discípulo no lugar de Judas. Esses homens, eles vão pregar por todo aquele mundo conhecido, até que o Evangelho vai chegar do outro lado do planeta, que é o Brasil. Agora, dom não é medalha. Porque tem gente que trata o dom como se fosse uma medalha. Olha aqui o que eu ganhei. O meu dom você não tem. E aí, se o sujeito é evangelista, ele acha que todo mundo tem que ser evangelista. O sujeito é profeta, ele acha que todo mundo tem que profetizar. O sujeito é mestre, aí ele acha que todo mundo tem que ser mestre. Não é isso. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando o bem comum. Todo mundo aqui é diferente. O que você faz, eu não vou fazer. Aquele chamado, aquela vocação que você tem, eu não tenho. Aquela chamada que você tem, eu não consigo fazer. É por isso que os pastores aqui da igreja são todos diferentes. Não, a igreja de Corinto, ele está explicando isso porque a igreja estava dividida. Um dizia, eu sou de Paulo, outros diziam, eu sou de Apolo, outros diziam, por quê? Porque você tem preferência. Tem. A igreja tem preferência pastoral. Tem gente que tem lobolatria. Não, eu quero que o pastor Lobo ore por mim.
Mas a mesma unção que eu tenho, o pastor Marco tem. A mesma unção que eu tenho, a pastora Fabiola tem. A mesma unção que eu tenho, o pastor Igor tem. A mesma unção que eu tenho, o Samuel, o pastor Probes, pastor Paulo, pastor Getúlio, ele tem. Só que tem gente que acha que há uma diferença entre uma coisa, o que há só é experiência. O dom é o mesmo, só isso. A vocação é diferente. Então, cada um de nós tem uma vocação. O que um pastor faz, o outro não faz. Acredite em mim, é por isso que nós somos um time. Ele vai explicar no final do capítulo 12, ele vai começar a fazer comparação com o corpo. Olha, imagina se todo mundo fosse olho, quem que ia ouvir? Ou se todo mundo fosse mão, quem é que ia andar? Então, aquilo que você faz, ela é importante para o funcionamento do corpo. Só que tem gente que não gosta de ser olho. Ah, eu queria tanto ser boca. Tanto. Quer dizer, imagina um corpo que fosse só uma boca. Se fosse só boca, quem que ia ouvir? Então tem muita gente que quer ser aquilo que não vai ser. E ela está insatisfeita, frustrada dentro da igreja, porque não consegue reconhecer o valor que ela mesma tem e dentro do ministério que ela tem. Quando nós falamos que não são medalhas, eu quero dizer o seguinte: o dom, gente, é uma capacitação para você realizar algo que você não pode realizar na vida de outra pessoa. O dom não é para você. O dom que nós temos, ele não serve para mim. Você quer ver uma coisa que acontece na vida de pastor, profeta, pregador? Eu tenho uma palavra profética para a vida de todo mundo. Às vezes eu não tenho para mim. Aí eu preciso que abrir meu coração para um dos pastores da igreja, para o meu amigo da igreja, para o meu pastor, Darcy, que pastoreia meu coração. Eu tenho que dar, Darcy, eu estou vivendo isso. Eu já sei a resposta que ele vai dar, porque eu conheço a palavra de Deus, mas eu preciso ouvir dele. Eu preciso do encorajamento dele. Então tem aquela pessoa que eu gosto de conversar com ele, por quê? Porque ele vai e me fala coisas que ninguém me fala, mas ele está interpretando de fora, e esse dom que ele tem me abençoa, apesar de eu já abençoar com tanta gente com o dom que Deus me deu. Então, em Atos 10, 38, um texto que eu amo, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e poder, ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. Gente, a unção do Espírito sobre Jesus, ela tinha o quê? Uma vocação. Qual era? Ele lê isso, o livro do profeta Isaías, no capítulo 61, verso 1, ele abre lá em Lucas 4, e ele fala: o Espírito do soberano Senhor está sobre mim, ele me ungiu para libertar cativos, pôr em liberdade os oprimidos, dar vista aos cegos, anunciar o ano do perdão. Ele tinha uma vocação. Para que Jesus veio? Ele fala para Pilatos: tu és o rei de Israel? Ele diz: para isso nasci, para isso vim ao mundo. Ele sabia exatamente quem ele era e qual era o propósito da unção que estava sobre ele. Então, quando nós falamos de Espírito, gente, tem muita gente achando que o Espírito só vai manifestar se houver uma cambalhota, se houver um fogo, se houver um reteté, e existe um monte de criancice no meio do povo evangélico. Eu estava numa igreja, eu estava numa igreja ano passado, ou retrasado, numa cidade de Minas Gerais, Governador Valadares. Eu estava lá. Eu estou quieto numa igreja, e a igreja pegando fogo, e a mulherada dançando, girando. Quando eu olhei aquilo, falei: isso não é Deus não. Isso é pomba gira, isso não é Deus não. Gente, eu nem consegui dar o seminário que eu ia dar. Quando eu comecei a orar, já caíram 4, 5 endemoniados. Falei: pastor, como é que o senhor não está vendo? Tinha um rapaz no ministério de dança, que é o ministério bíblico. Os ministros de louvor não gostam muito, mas é o ministério bíblico. Davi dançou, Miriam dançou, não há problema. Jesus diz: nós tocamos flautas e vós não dançaste. Dançar, gente, não é pecado. O pecado que se faz com a dança, é isso. E a moça ali dançando, gente, eu falei: pastor, o senhor não está vendo que o moça, você não está percebendo isso? Que o moço, ele está vivendo ali, ele não está glorificando a Deus, ele
Ele está se expressando ali para aparecer. Aí foi o outro menino que caiu endemoniado. Então, há muita gente querendo que sejam assim, expressões de manifestações psicodélicas, para que o dom do Espírito esteja ali. Que Deus, o dom do Espírito só aparece se houver um grande milagre. O dom do Espírito só aparece se houver um homem levantando da cadeira de rodas. Gente, isso não é verdade bíblica. Isso também acontece, mas não é desse jeito. Quando a Bíblia fala sobre o Espírito Santo ele vem na tua vida, o dom é para você realizar tarefas. Eu já citei o texto de Atos 1:8. Você vai receber poder para ser testemunha. O Espírito de Deus faz com que você seja uma testemunha. Nós acabamos de apresentar aqui o Davizinho. Quem vai ser testemunha na vida do Davi? Quem? O Perse, é o pai. Quando o filho vê a maneira como o pai se comporta diante de Deus, diante das crises, diante da ausência dos olhares que nos constrange, não, aqui eu não posso fazer, porque se eu fizer, né, todo mundo vai ver. Então, é no segredo, na intimidade do lar, é que o filho aprende com o pai a não roubar, a trabalhar, a tratar bem a mãe, a tratar bem as pessoas, a andar com honestidade, a viver em lealdade. Você é testemunha. Agora, o filho também vai aprender se você desprezar, se você for agressivo, se você for violento, se você for estúpido, se você for alguém que se não tem paixão, teu filho vai aprender a ser como você vai ser testemunha, você vai fazer discípulos, que não adianta. Então, quando nós usamos o dom, eu falei que o capítulo 12 de 1 Coríntios fala sobre a diversidade dos dons. O capítulo 14 fala sobre o emprego, o uso dos dons. Mas o capítulo 13 fala sobre o termômetro do dom. O termômetro do dom é o amor. Você pode ser o maior profeta, o maior evangelista, o maior pastor. Se você não usar o dom com amor, você vai machucar quem está debaixo da tua autoridade, o teu rebanho. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, não foi o Renato Russo, do Legião Urbana, que escreveu essa música, tá bom? Foi o apóstolo Paulo, tá bom, gente? Para você que não sabe, está na Bíblia. Serem como um sino que ressoa, ou como um prato que retine, ainda que eu tenha o dom de profecia, e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover as montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Quando eu falo sobre ministérios rachados, sobre amizades rachadas, eu estou falando de gente orgulhosa. Ele está falando de dons extraordinários, ele está falando de dons de línguas, dons de profetizar, dons de mover montanhas, é uma fé que move montanhas. Não é extraordinário isso, gente? É. Mas quando isso é usado sem amor, quando a pessoa diz, eu sou melhor do que você, eu tenho um dom melhor do que você, imagina, gente, se o meu pastor, em vez de me falar assim, você vai ser pastor de libertação, de evangelismo, ele fala assim, você vai ser pastor de louvor, eu ia ser um frustrado. Eu tenho que entregar para a igreja agora, no mês de março, eu tenho que entregar isso. Uma canção. Vou ter que cantar. Então isso está me agoniando, por quê? Porque não é a praia do pastor, não acredite em mim. Eu canto mal, eu canto mal. Eu falo para a Fabíola lembra disso, uma vez a gente foi expulsar um demônio lá, estava mais de 1h30, o demônio não saía de jeito nenhum. Eu falei assim, vamos cantar um corinho. Quando eu comecei, o demônio, nem ele aguentou, foi embora. Para você ver como é que eu canto mal. Então, quando você começa a achar que todo mundo tem que participar do teu ministério, porque o teu dom é o teu dom, e você se acha especial, você usa o dom sem amor, entendeu? O dom, ele é o termômetro, a maneira de você usar, é o dom com amor. Porque senão, ele vira uma arma, uma ferramenta para machucar. O dom não divide o corpo, 1 Coríntios 12, de 24 a 25, mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta.
a fim de que não haja divisão no corpo. Está sublinhado aí, está enegritado, não haja divisão no corpo, mas sim, que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. A feira de ministérios, que está vindo aí para a gente, ela vai servir para mim e para você, para que a gente tenha igual cuidado e igual responsabilidade uns com os outros. Hoje, nós temos aqui 10, 15% dos membros da igreja que trabalham ativamente e que usam seus dons. E tem gente que não usa dom nenhum. São pessoas que não participam de nenhum ministério, acabam não entrando no movimento de células e acabam não servindo. Eu vou falar algo para você. Em Mateus capítulo 25, Jesus fala sobre as parábolas do fim do mundo. Mateus capítulo 23, Jesus dá uma bronca nos fariseus. E ele fala, não vai ficar pedra sobre pedra. Em capítulo 24, é o chamado Apocalipse de Jesus em Mateus. Ele fala o seguinte, você vai ouvir de guerras e de rumores de guerra. Nação vai se levantar contra a nação. Gente, que tem gente perguntando para mim, pastor, é o fim? Não sei. Mas eu sei de uma coisa, são os princípios das dores. São. Porque quando são liberadas, os selos são liberados, os 7 selos, depois vem as 7 trombetas e as 7 taças da ira, saem primeiro 4 cavaleiros. São chamados os 4 cavaleiros do Apocalipse: a morte, a praga, a guerra e a fome. Jesus ele fala quando isso acontece, que ele vai estar às portas. Agora, algo interessante, depois dos 4 cavaleiros do Apocalipse, até ali a igreja participa. Aí, de repente, a igreja não participa mais. De repente, a palavra igreja some do livro do Apocalipse. Some mesmo, some. Ele fala assim, João, sobe para cá. E alguns teólogos falam que ali está bem clara o arrebatamento da igreja aos céus. É isso. Mas, vamos voltar ao assunto aqui. Quando nós falamos de divisão dentro do corpo, o dom, ele não se orgulha. O dom não é para a pessoa se auto-exaltar. Olha como é que eu sou bom. Tem dias que você não vai querer usar o dom. Não vai querer usar. Tem dias que você vai falar para Deus, Deus, eu não estou afim. E aí Paulo fala, ai de mim se não pregar o evangelho. Samuel fala assim, eu não vou pecar contra Deus e deixar de orar por vocês. Então, existem pessoas que têm uma vocação de fé especial dentro do ministério de intercessão. Tem pessoas que têm uma vocação especial no ministério de socorro, existe isso. Existem pessoas que têm uma vocação especial no ministério da adoração e do louvor, que é o ministério profético. Oi, gente, um rápido intervalo. Você que ainda não é membro, seja membro do canal para nos abençoar. Dá um like, compartilha. E se você quer crescer em libertação e batalha espiritual, vai lá na nossa loja www.institutoexodo.com. Os nossos livros estão lá que vão fazer você crescer nessa área e se tornar um valente na batalha. Deus te abençoe. Não fica pensando que a gente está cantando canção aqui. Gente, o louvor é a palavra de Deus cantada na tua boca, meu irmão. Você está louvando, isso está subindo para o céu. Está construindo um altar, um lugar onde Deus toma lugar e se assenta. A fé ativa o dom. João 14:12, digo-lhes a verdade. Aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque estou indo para o Pai. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro, ou consolador, em algumas versões, para estar com vocês sempre. O Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê, nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois Ele vive em você, vive com vocês, estará em vocês. E o que Jesus está falando aqui, é que o Espírito, o dom vem, para que você faça coisas maiores. Muita gente pede dons. Pastor, é certo pedir dons? É certo. 1 Coríntios capítulo 12, a partir do verso 29 até o verso 31. O finalzinho de 1 Coríntios capítulo 12, ele fala assim, ó, buscai os melhores dons. O que eu não posso pedir? Um dom para algo que eu não vou me mover. É o sujeito que pede para Deus o dom de línguas, mas ele não gosta de orar.
Bom, o dom de línguas é para você falar com Deus, é para você orar em línguas. E não adianta, você não vai entender o que está orando, não vai entender. Mas o teu espírito é edificado. Mas se você interpretar línguas, e aqui eu conheço uma pessoa, aqui está com a gente, que interpreta línguas, é um dos dons mais raros. Essa pessoa edifica a igreja inteira. Porque ela interpreta a língua de quem está orando em línguas, é isso. E tem uma turma que vai dizer, não, que o dom cessou com os apóstolos. Então me mostra onde é que isso está escrito. Quando vier o que é perfeito, então as línguas cessarão e as profecias cessarão. Mas enquanto ele não vier, vai continuar do jeito que está. Tem muita gente que acha que o dom apostólico acabou. Mas como? Efésios capítulo 4, verso 11, Deus chamou um para apóstolos, outros profetas, outros evangelistas, pastores e mestres. É um dom. Agora, é um dom que eu estou desenvolvendo. Porque o dom apostólico é um dom de plantação de igrejas em lugar onde não existe igreja. O dom apostólico, ele começa aonde não tem. O apóstolo agora, ele sabe onde ele está? Está lá na Ucrânia. O pau torando lá, o pau comendo lá. Tem um tanque de guerra passando em carro do velhinho. Foi uma loucura essa semana. Essa semana foi doida. Bolsonaro defendendo a Rússia. Mourão defendendo a Ucrânia. O PT defendendo a Rússia, apagando post. O direitista defendendo a Rússia comunista. Eu já não sei mais o que eu sou, se eu sou de direita, se eu sou de esquerda. É um negócio doido, gente, que está vivendo essa divisão. Basta o cara falar que é a favor de uma coisa, então eu sou contra. E basta dizer que é contra, então eu sou a favor. Mas uma semana enlouquecida. Mas o profeta, ele não está lá, mas o apóstolo está. Recebi vídeos de gente que planta igreja na Ucrânia. Pastor Samuel tem um parente que planta igreja na Mongólia. E aí eles fazem apelo, não é para a Bíblia não, é para comprar carvão, porque é um frio miserável. Se não tiver carvão, se ele não comprar lá os 20, 40 quilos de carvão, ele vai morrer de frio, porque o inverno é extremamente rigoroso. É um dom. Mas o dom dele não é melhor do que o meu. E aquilo que ele faz, eu não faço. Imagina uma igreja com um profeta. João Batista, profeta. Aí o povo ia entrar na igreja e falar, não, você não, pode ir embora. Você imagina? Você primeiro vai produzir sua raça de víbora, sua peçonhenta, sua cobra venenosa. Primeiro você vai produzir fruto de arrependimento. Você imagina isso? Você imagina um profeta aqui na igreja? O profeta, gente, ele não diz que você vai ganhar carro zero, não, gente. Ele não te diz que você vai casar com a moça bonita, não. Profeta não é fácil, não. Imagina assim, o profeta vai falar com o rei, com Herodes, e ele bota o dedo na cara, seu adúltero, não te é lícito tomar a mulher do seu irmão. Você imagina isso? O rei fica tão injuriado que prende ele, depois ele perde a cabeça numa bandeja. Por quê? Porque é um dom. Então tem muita gente achando que seria bom ter um dom, e porque tem muita gente também dizendo que tem um dom de profecia, não tem nada. É gente que vê o invisível e não consegue ver o visível na cara dele. Então, a fé é que ativa o dom. Se você crer, você também vai fazer as obras. Então, é crer no dom. Você não sabe qual é o teu dom? Pergunta para tua mulher, pergunta para o teu marido, pergunta para o teu amigo, pergunta para o teu pastor. Tem gente que chega assim, meu irmão, você está esperando o quê para começar o seminário? Ele não acredita nele. Gente, bastou uma palavra do meu pastor, eu já entrei no seminário na semana seguinte. Uma palavra. Então, a ausência da fé é que não ativa o ministério da gente. A ausência da fé é que impede da gente romper. Existem dons que estão selados, são chaves que têm que ser quebradas. São poderes de Deus que têm que ser ativados dentro de você. São ministérios que têm que ser reativados dentro de você. Agora, eu preciso discernir os dons que Deus dá. E aí, nós temos 3 textos, 2 em 1 Coríntios,
e um em Romanos, que fala sobre essa diversidade de dons. O primeiro é o mais comum, 1 Coríntios capítulo 12, a partir do verso 8. Pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, a outro a palavra de conhecimento, pelo mesmo Espírito, a outro fé, pelo mesmo Espírito, a outro dons de cura, pelo único Espírito, o outro poder de operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas e ainda a outro interpretação de línguas. Deixa esse texto aí. Ele fala sobre 9 dons que são separados em 3 potes. São chamados os dons de revelação, sabedoria, conhecimento, discernimento de espíritos. São os dons de falar, interpretar línguas e profecia. E os dons de poder, que é o dom de curar, é o dom de fé, é o dom de sinais e maravilhas. Então ele pega esses dons e ele diz assim, ó, isso aqui está tudo no meio da igreja. Só que o que você faz? Normalmente, você pega um e fala assim, não, esse aqui é um dom que eu vou me mover nele. Mas não é o dom que Deus te deu. Então ore. Fale com Deus. Existe algo que você faz, que quando você faz, você é extremamente competente e você frutifica. Eu era muito jovem, eu tinha 23 anos, e eu fui para a praia em Cabo Frio, nós tínhamos família, tinha casa lá no Rio de Janeiro, litoral região dos Lagos, e aí estava a minha filha, Natália, minha sobrinha, meu filho, cantando uma música do Diante do Trono Kids da Lagoinha. Quem ministrava era a Ana Paula Valadão, a Helena Tanuri, que nós trouxemos na igreja uma vez também. Aquelas canções de crianças. Você é linda demais, perfeita aos olhos do Pai. Eles estavam cantando e de repente veio uma mocinha assim e falou, onde vocês conhecem essa música? Aí minha filha falou, meu pai deu para a gente de Natal o CD do Diante do Trono Kids. Ela falou assim, a Ana Paula é minha irmã, quer dizer, eu conheci a Mariana Valadão, desse tamaninho assim na praia. E ali eu descobri que quem estava perto de mim, quem era? O pastor Márcio Valadão, presidente da Igreja Batista da Lagoinha, em BH. E ali um homem muito simples, eu achei ele simples demais. E aí estávamos numa espécie de um restaurante frente à praia, aí fomos para a areia, sentamos com a cadeira perto, e ele falou algo para mim. Ele falou para mim, o dom, ele é confirmado pelo fruto. Gente, se você não dá fruto, aquele ali não é o teu dom. E tem muita gente forçando um dom que não tem. E tem muita gente retendo um dom que ele tem. Eu falei sobre o capítulo 24 de Mateus, eu me perdi para falar de guerras. Eu ia chegar ao capítulo 25, existe uma parábola chamada parábola de talentos. O que é um talento? São 15 anos de trabalho de um trabalhador, isso é um talento, é grana, é grana. Aí, o dono rico deixa com 5, o outro 3, e deixa com o outro 1 talento. Aí o 5 multiplica, o que tem 3 multiplica, aí tem um sujeito que tem um talento que enterra o talento. Tem muita gente enterrando talento. Então Deus dá para a gente um dom, e a gente pega o dom e não usa o dom, ou por medo, ou por vergonha, ou porque não sabe que tem e nunca se interessou em ter. E a nossa vida não pode ser simplesmente chegar no domingo, participar do culto e falar assim, Deus, até a próxima semana. Tem gente que fala até o próximo mês. Existe para você e para mim uma vocação para você usar na sua casa, para você usar com seus vizinhos, para você usar no seu trabalho, para você servir ao reino de Deus. Você quando discerne o dom, você tem que entender que eles são distribuídos pelos Coríntios 11, todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui individualmente a cada um conforme quer. Então, quando Deus ele resolve usar você, Ele vai usar. E não adianta você fugir, pegar um barco, como fez Jonas. Deus vai engolir você e vai vomitar você na praia. Agora, precisa ter de tanto sofrimento? A feira de ministérios, que vai acontecer no dia 27, é uma oportunidade para você se encaixar no reino de Deus. É uma oportunidade para você servir em alguma coisa. Gente, nós temos aqui a alegria de ter tranquilidade e paz para celebrar um culto. Sabe por que não tem bebê gritando aqui? Porque lá embaixo tem um ministério infantil. A prioridade hoje da igreja, a gente está crescendo,
É construir um espaço, vai demorar um mês e meio para o Jump, já está aprovado, aliás, vai ser aprovado pelo Comin, no próximo dia 7. E também uma maternal. Imagina você, mamãe, querido, se você não é mãe, você vai ser. E se você já foi, você sabe o desconforto que é estar num ambiente onde a criança... A Fabíola cansou de fazer isso, levava Tupperware para a igreja e dava papinha para a Natália, para o Arthur, porque o culto era na hora da janta. E aí a gente ia de manhã e de noite. Tem um ambiente que você vai receber a palavra, vai ter uma cadeira para amamentar, vai ter um berço. Então a gente vai dando esse tipo de conforto, mas você precisa de gente para trabalhar. Você precisa de alguém para cuidar das crianças, pelo menos uma vez no mês, alguém que fique na recepção, que faça a introdução, vem cá, tem lugar aqui, alguém que cante, alguém que toque bateria. A igreja hoje está sofrendo por quê? Porque nós temos 1 ou 2 guitarristas, acabou. E eu sei que tem mais guitarrista aqui, gente. Então, o ministério, ele não é para você, Deus não te deu esse dom para você usar essa guitarra e tirar aqueles solos de rock pauleira. Ele trouxe você para você servir ao corpo. É gente que é capaz de levantar um ministério sozinho aqui, mas que está parado, está encolhido, está enterrando o dom, está sepultando o talento. Todos nós podemos ajudar. Eu tenho aqui para trabalhar no multimídia, gente, 5, 6 rapazes, são os mesmos. Eles estão aqui na terça-feira à noite, eles estão aqui no quarta-feira, eles estão aqui na quinta-feira no ensaio do louvor, eles estão na sexta-feira no Família da Fé, no Cá Entre Nós, no Entre Elas, eles estão sábado nos Jovens, eles estão domingo de manhã, eles estão domingo à noite, eles não vêm na segunda-feira porque eu proíbo eles, não vêm. Porque senão eles vão estar aqui. Então, tem muita gente que podia, pastor, não sei, então aprende. Então nós temos um time aqui de gente que pode servir, que pode ajudar, pode pelo menos ajudar ali no trânsito, uma vez por mês, você vem num culto e você entra, ajuda o quê? Aqui. Tá bom. Sabe, o guardador despreparado, ele faz isso por troca de moeda. A gente faz isso aqui para quê? Porque a gente ama o Senhor. Todos nós podemos servir. Agora, quando se fala de dons distribuídos, olha como é que tem diferentes dons. Olha Romanos 12, 6. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem um dom de profetizar, use-o na proporção de sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Gente, existe um dom de administração, vocês estão vendo aqui, gente? Existe um dom de exercício de liderança. Pastor, eu não sei fazer, mas eu sei conduzir para que todo mundo faça. O ministério precisa de um líder. Não é só gente que faça, mas é gente que oriente a gente como fazer, quando fazer. Existe aqui um dom de contribuição. Você, meu irmão, que ficou rico, milionário, trilionário, você que é parente do Elon Musk, você que é sobrinho do Bill Gates, você que é cunhado do Donald Trump, você que é rico, Deus te deu um dom para contribuir generosamente. Tem gente que nunca vai conseguir alcançar o que você alcançou financeiramente. Entenderam isso? Mas ele não está dizendo que você é melhor, porque eu tenho mais dinheiro. Não é nada. Isso não é verdade. A vida do homem não consiste nos bens que ele tem. Não é isso que Jesus fala, que eles são enganosos? Agora, contribua. Qual é seu dom? É ensinar, ensine. Qual é seu dom? É animar. Pastor, meu negócio é o seguinte: eu não quero ver ninguém entristecido, desanimado. Eu vou botar o fogo nessa. Eu vou ser um incêndio na igreja. É isso que você quer. É isso que você tem. E é isso que você vai dar. Então, esses dons, eles são classificados. É interessante como é que Deus classifica isso. 1 Coríntios 12. Assim na igreja, Deus estabeleceu primeiramente. Olha só como é que é interessante. Apóstolos. Em segundo lugar, profetas.
Em terceiro lugar, mestres. Depois, os que realizam milagres. Depois, os que têm dom de curar. Depois, os que têm dom de socorro. Existe dom de socorro, é ação social, ajuda. Os que têm dom de administração. E por fim, os que falam em línguas. E normalmente, quando a pessoa pede o dom de línguas. Estou mentindo, igreja? Eu estou mentindo, igreja? Então, ele está dizendo que existe aqui uma ordenação. Do primeiro ao último. Dentre daqueles que Deus separou para algo. E aí tem gente que acha que o dom dele ele é especial. Gente, o dom que eu tenho, talvez outros tenham. Mas eu não tenho o que você tem. Porque o olho não vai ser boca, e a boca não vai ser orelha. E a mão não vai ser pé, e o nariz não vai ser umbigo. Mas você tem um dom. Todos nós temos um dom. E durante todo esse mês, você vai ser levantado, sabe para quê? Para desenterrar o teu talento. Você vai ser levantado, sabe para quê? Para você servir, para você abençoar, para você pegar aquilo que Deus deu para você. Porque um dia, o dono da seara vai cobrar a mim e a você, que não fique enganado. Ele vai perguntar, cadê o que você fez com os talentos? Eu multipliquei os talentos, servo bom e fiel. E você, eu multipliquei os talentos, e você, não enterrei. Não sei, eu acho que eu não sirvo para nada, não sou ninguém, não presto para nada, nunca tive oportunidade. E a feira de ministério vai ser a oportunidade. Você vai chegar e vai ter o quê? O estande do louvor, você vai ter o estande da integração, o estande da recepção, das células, você vai ter o estande do ministério infantil, dos jovens, dos homens, das mulheres. Tem espaço para todo mundo. Tem espaço para todo mundo. A igreja é um lugar onde nós servimos uns aos outros. A igreja é um lugar onde nós colocamos aquilo que Deus deu para a gente, não é para a gente, é para os outros. É para os outros. Sucesso pessoal ou autopromoção, não existe. 1 Pedro 4,10, cada um exerce o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça que Deus deu em suas múltiplas formas. Você tem um dom para servir as pessoas. E eu vou adiantar e vou deixar para mais tarde, para a gente encerrar. Use com maturidade, está aqui. Assim acontece com vocês, visto que estão ansiosos por terem dons espirituais, procurem crescer naqueles que trazem a edificação para a igreja. Irmãos, deixem de pensar como as crianças. Com respeito ao mal, sejam crianças, mas quanto ao modo de pensar, sejam adultos. A Bíblia diz que o dom tem que ser usado com maturidade, ou seja, o dom não é uma promoção pessoal. Não é para todo mundo ver como você toca bem o teu baixo, ou como você canta bem, ou como sua voz é lírica. Não é para que as pessoas vejam a maneira como você serve, mas é para servir aqueles que não têm nada. É para servir aqueles que não têm a competência, não têm o dom e não têm o talento que você tem. O dom que você tem é um dom dado a Deus para quê? Para você usar com maturidade. Não é criancice. Não é Deus me disse, assim diz o Senhor. Você imagina, gente, se eu começasse a pregar aqui em línguas agora. Vocês iam entender alguma coisa? Nada. A língua edifica só a mim. E aqui a Bíblia diz, não proibais falar em línguas, mas tem que ser organizado. Tem que ser uma ou duas vezes e somente se há quem interprete. Porque senão o culto vira uma loucura. E aí, a língua não é para o crente. A língua é um sinal para o ímpio. Então, o que está acontecendo? Deus tomou a vida daquele homem ali. Deus tomou a vida daquela mulher ali. E ele está o quê? Se comunicando. Então, você não pode nem ter medo disso, mas também nem exagerar nisso. Hoje, verdades ignoradas. Agora eu encerrei. Número 1. Dom e uso de dom não depende de lugar. Já falei, dom não é para você usar só na igreja, no culto, para você usar na tua vida. Se Deus te deu um dom, Ele vai caminhar contigo onde você for. Jerusalém, Samaria, na Judéia, até os confins. Ele vai com você. Você vai ser testemunha onde você for.
Davi não deixou de ser Davi com a unção que ele tinha, porque ele estava com os filisteus. Porque teve uma época que ele andou com os filisteus, na terra de Gate. Paulo não deixou de usar o dom, porque ele estava dentro da prisão. E lá ele usou o dom dele. Número 2. Dom não vem com um cargo. Ai, agora eu sou ministro, eu sou diácono, eu sou presbítero, eu sou pastor, e agora eu tenho um dom. Não é nada disso. E o dom também não te leva para ter um cargo. Número 3. Não visa um grupo específico. Não, meu dom é trabalhar com criança. Meu dom é trabalhar com jovem. Meu dom é trabalhar com maturidade. Joga isso fora. Você pode trabalhar com jovem, você pode trabalhar com criança, você pode trabalhar com maturidade, você pode preferir. Mas você vai usar o dom que Deus te deu aonde você está. Pastor, eu não gosto de criança, aqueles gritos, fazem cair meus cabelos, pastor. Fico careca. Eu não gosto de trabalhar. Não tem problema. Mas o dom ele não é específico. Você pode usar o teu dom em qualquer meio. Vou dar um exemplo aqui. O time da intercessão é o sistema circulatório da igreja. Vai em tudo que é lugar. Então a intercessão não ora só pelo pastor, não ora só pelo culto, não ora só pelo enfermo. A intercessão, ela se move em toda a igreja. Se você é pastor, eu posso pastorear para qualquer pessoa. Já fui pastor de jovens, de adolescentes, já fui pastor de homens, já fui pastor de libertação, mas é o mesmo dom. E por último, não é uma técnica especial. Vamos lá, podemos cantar um louvor? Não é, gente, uma técnica especial. O dom, gente, é uma capacitação de Deus, que não depende da força humana, mas ele se move através da nossa força humana. Vamos ficar em pé em nome de Jesus, para a gente encerrar. Estou rigorosamente dentro do horário. Feche teus olhos agora. O louvor tem uma canção para a gente. Feche seus olhos agora. Eu quero orar pela sua vida. Esse ano é um ano em que a gente precisa pensar em levantar líderes. A gente precisa se esforçar para levantar lideranças. E você está aqui, não se diminua. Não diga no seu coração que isso não é para você. Existe um espaço aqui para você servir. Existe um dom dentro de você que Deus deu e que você não pode enterrar. Existe um chamado que Deus deu para você. Você é motociclista? Aqui é? Você é? Você também é? Nós não temos um ministério de motociclista aqui. Não temos. Você está vendo? Você pode começar aqui. Precisa levantar isso aqui. Vamos fazer a motociata. Nós, o Bolsonaro, o velho da van. Darcy, você vai comigo, Darcy? Até o Darcy vai. A gente vai fazer aqui os loucos por Jesus da estrada. Vamos fazer? Então existe um ministério para você aqui dentro. E você vê, o pastor bate o olho, vê se esse camarada está vestido de motoqueiro. Então existe um ministério para você aqui dentro, para você animar, para você desafiar, para você trazer gente para dentro. Pessoas que só vêm para a igreja participar do culto, não se entregam na igreja. E a gente não faz parte, tem um monte de gente que chegou na igreja, a gente não sabe nem o nome. E a gente precisa ficar perto, a gente precisa ser um corpo. Eu preciso saber por que você chora, por que você se alegra. Eu quero me alegrar com você, mas eu vou me chorar com você também, amém? Você quer servir a Deus? Levante sua mão, eu quero. Toda a igreja servindo a Deus. Pai querido, nós entregamos a Ti nosso coração. Teu Filho Jesus, Ele veio para servir e não ser servido. Teu Filho Jesus se humilhou, Pai, se fez servo e morreu a morte, e a morte de cruz. E é por isso que Ele foi exaltado. É por isso que o Senhor diz que o menor é o maior, que aquele que quiser ser o maior no reino de Deus, então que ele sirva. Pai, coloca essa chama dentro do nosso coração. Tira todo o altar empoeirado, Senhor. Tira de nós todo o altar sem lenha, sem brasa, sem fogo. Levanta uma igreja forte, de maridos que servem as suas esposas, de esposas que amam os seus maridos, de pais que convertem seu coração aos filhos e filhos aos pais,
Levanta uma liderança, Pai, que está enterrada. Tira, Pai, os ossos. Tira tudo aquilo que está escondido do Senhor, do coração dos teus filhos. Tira todo o óleo velho, rançoso, fedorento, Senhor Deus, e derrama um perfume, um óleo novo, Pai, sobre teu povo, sobre tua igreja. Levanta uma liderança nova. Levanta homens e mulheres que te amam e por isso servem aos teus cordeirinhos, ao teu rebanho. Pai, desperta em nós o dom que o Senhor colocou em nós. Pai, nós queremos ungir a tua igreja, colocar as mãos sobre a cabeça do teu povo. Nós queremos, em nome de Jesus, destinar os teus filhos ao serviço, ao ministério, à diaconia, ao dom profético, ao dom pastoral, ao dom evangelístico, ao dom apostólico. Levanta mestres no nosso meio, Pai. Levanta homens e mulheres que amem uns aos outros, cujo termômetro é o amor. Eu abençoo o Bom Retiro. Eu abençoo cada homem e mulher aqui presente, cada família. Eu coloco suas histórias no altar. Eu coloco seu futuro no altar, Deus. Eu abençoo cada vida, cada homem e mulher que nos segue pela internet. Levanta teu povo para servir ao reino do Senhor em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Olha para mim. Você faz algo que ninguém faz. Você trabalha em rede social. Você trabalha em contabilidade. Você trabalha cuidando de gente na enfermaria, nos hospitais, nas clínicas. Você sabe cozinhar como ninguém. Você sabe fazer algo que ninguém sabe fazer. É aí, naquilo que te alegra. É naquilo que te alegra, amém? Deus abençoe, vamos louvar. Que o amor de Deus nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre sua vida. Deus abençoe, vamos louvar.